Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização. Na verdade, sobre algo mais específico ainda de alfabetização, que é o motivo pelo qual o Brasil não consegue alfabetizar. Então, esse é um vídeo mais reflexivo do que os outros que eu coloco, mas não deixa de ser menos importante. Na verdade, ele tem uma importância até um pouquinho maior, porque eu vou trazer a origem dos problemas que a gente tem aí de alfabetização sobre uma análise aí de muitos anos, que eu estou aí em sala de aula, quase 30, na educação, e que vão mostrar alguns possíveis motivos para a gente continuar nessa mesmice de não conseguir alfabetizar, né? Porque se tem uma coisa que a gente faz bem mal, é a alfabetização. Prova disso é a dificuldade das pessoas no mercado de trabalho e também os resultados dos testes internacionais de compreensão que demonstram o quanto o Brasil não caminha na alfabetização. Vou compartilhar a tela com vocês. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Inclusive, esse daqui é um tipo de vídeo que vale muito a pena você utilizar em reuniões pedagógicas, para que crie uma conscientização no seu grupo ou em faculdade de pedagogia, para que as pessoas possam se conscientizar antes de entrar no mercado de trabalho sobre os problemas que nós temos, né? Então, por que que o Brasil não consegue alfabetizar? Eu separei por categorias, e daí eu vou comentar cada uma delas conforme elas passam, tá? Vamos começar? Primeiro motivo, a gente tem um foco no início da alfabetização. Então, o que acontece? Toda vez que é sugerido um curso de alfabetização, esse curso tem enfoque no início do processo de alfabetizar. A alfabetização, gente, ele é um processo, tá? Ela não é uma coisa isolada, ela é um processo que tem começo, meio e fim. E não, muitas pessoas não têm definido, para elas mesmas, muitos profissionais não têm essa definição de onde começa e onde termina a alfabetização. Para algumas pessoas, estar alfabetizado é só decodificar, ou seja, é só você juntar o B com o A da Bá. E não importa se aquilo tem sentido ou não. Agora, tem aquelas outras pessoas mais conscientes, que estudaram mais, que elas vão entender que juntar o B com o A da Bá não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente não é papagaio, nós somos seres humanos. E os seres humanos têm raciocínio. E tendo raciocínio, a gente tem a possibilidade de criar áreas no cérebro que fazem com que a gente seja alfabetizado. Mas se o próprio professor não sabe disso, ele não tem como chegar nessas áreas, né? Então, esse foco dos cursos no início da alfabetização, digo isso com conhecimento de causa. Já fiz Letra e Vida, já fiz Profa, já fiz vários cursos aí de alfabetização oferecidos pelo governo, e também fora dele. E sempre que a gente faz curso de alfabetização, nós ficamos focados nas hipóteses de escrita, como se quando eu chegasse no nível alfabético, na verdade, algumas coisas, né? Primeiro que a hipótese de escrita, não é de leitura. Então, é como se a hipótese de escrita, se eu chegasse no nível alfabético, a criança estaria alfabetizada, e não é assim. Dito isso, pela profissional que fez letras, tá? Então, a alfabetização não é isso. Sem contar que nós temos profissionais que acham que leitura e escrita caminham juntos. São processos diferentes no cérebro. Nós não conseguimos equiparar a hipótese de leitura com a hipótese de escrita. É impossível. Porque são estímulos diferentes, para habilidades diferentes, para competências diferentes, em caminhos diferentes do cérebro. Então, quando eu dou foco no início da alfabetização, eu só ensino hipótese de escrita. A hipótese de escrita não é alfabetização. Ela é parte do processo. Ela é importante, mas você precisa entender que aquilo é só uma pequena parcela do que precisa ser feito. E a alfabetização, ela não vai, gente, terminar no segundo ano. Não é que eu estou atrasando e nem adiantando. Ela é um processo que vai levar de 3 a 4 anos para acontecer.
Porque o que eu faço no primeiro ano vai dar resultado no terceiro. Então, eu só vou ter certeza que esse aluno foi mesmo alfabetizado lá pelo quarto ano. Mas vai depender de uma série de fatores aí, de professores que saibam não apenas o início da alfabetização, mas saibam estimular o que tem depois disso. É tipo assim, quando as pessoas perguntam o que tem depois da morte, é a mesma coisa, o que tem depois que o aluno vira alfabético. Parece que é quase isso, porque as pessoas não conseguem avançar desse ponto. Fica uma estagnação absurda, né? Sempre assim, no mesmo ponto, no mesmo ponto. Aí você vai no concurso de alfabetização achando que vão passar daquele ponto. E nunca passam, parece que é uma floresta sombria, porque não chegam onde deveriam chegar. E daí a grande massa de professores acaba achando que a alfabetização é só aquilo, quando aquilo é só o início. E daí a gente não alfabetiza. Então, esse foco das capacitações no início da alfabetização e da escola no aluno apenas virar alfabético faz com que a gente não consiga alfabetizar. Segundo ponto é a pedagogia baseada em truques. Uma coisa que eu não suporto profissionalmente é quando a pessoa vem e pergunta assim: você podia me dar uma dica de como que eu alfabetizo? Gente, alfabetização é processo. Uma dica não vai fazer diferença alguma no processo. A única coisa que vai fazer a dica é facilitar um pouco a sua pedagogia, mas a dica não vai fazer nem cócega na alfabetização. Então, é a mania da pedagogia no Brasil de utilizar truques para alfabetizar. Prova disso é a grande quantidade de lixo pedagógico que a gente tem de alfabetização na internet. A pessoa sabe mexer um pouquinho melhor no computador, ela vai e faz uma atividade sem pé nem cabeça. A outra que não tem com a capacitação, ela olha e fala: eu vou usar essa atividade. Mas quem fez não tem a mínima noção do que é alfabetizar. Então, olha a desgraça que vai acontecer na sala de aula na alfabetização. Então, é a mania de você ficar dando truque, que nem foca, sabe? A recompensa, dá o peixinho, ela bate palma. Não leva a lugar nenhum, aquilo não faz diferença nenhuma na vida. Na verdade, a foca tá te engambelando porque ela tá fazendo você acreditar que ela aprendeu alguma coisa, sendo que, na verdade, ela faz aquilo, se você pedir. Mas ela quer, com segundas intenções, o peixe. Né? Então, é um condicionamento. É claro que é instintivo, mas é um certo condicionamento. Não tem um raciocínio, né? Assim, igual o nosso. Então, essa questão aí também é muito séria. A pessoa achar que um truque vai fazer com que a criança aprenda. Na verdade, não vai fazer com que a criança aprenda. É que nem se ela fosse a amiguinha dela da carteira do lado, ensinando como que vai descobrir quantos filhos que vai ter. Sabe aquela brincadeira? Não sei se vocês já fizeram. Que você faz assim com a mão, e daí você olha aqui que olha nessa mão. Você olha os risquinhos que deram nesse. E daí a quantidade de filhos que você vai ter. Né? Parece a sua colega de carteira explicando para você a brincadeira. É a mesma coisa o professor que acha que um truque vai resolver a alfabetização do Brasil. Próximo é a busca por soluções mágicas. Isso daí o governo, ele é expert e os sistemas de ensino também. Na verdade, os sistemas de ensino por uma vibe mais diferente. Acho que o governo é um pouquinho pior. E independe de partido político, tá, gente? Todos eles fizeram isso, todos, sem exceção, é 100% assim. Busca por soluções mágicas. Então, a pessoa vai, ela procura na internet, descobre um cidadão que criou um método milagroso, sabe aquela coisa do milagre? É, bem supersticioso mesmo, que você vai colocar a folha de louro não sei aonde, na parede, e daí a sua joanete vai embora. Né? Então, é bem desse tipo aí. A pessoa vai, ela cria um método que na verdade não criou nada, ela chupinhou de um que já existia e deu uma maquiada. Daí o governo federal vai ver assim, ela tá dando resultado. Mas está dando resultado para ela no consultório dela, não numa sala de aula, e que não está na área da educação, está na área da saúde. Então vamos pegar esse que é da área da saúde, colocar na educação e resolver todos os problemas do mundo do Brasil, na alfabetização. Daí vai, coloca, e o que acontece?
um monte de analfabeto funcional, porque aquilo lá não dá conta de nada, né? Aquilo lá dá conta de um aspecto da alfabetização, só que a alfabetização ela é formada por vários aspectos. Então, o método milagroso não funciona, nem truque de mágica. Então, essa busca por uma solução mágica que vai fazer a criança alfabetizar, sabe, igual aquelas placas, não sei se vocês já viram em poste, assim, traga o seu amor em 10 dias, que é a pessoa lá, faz mandiga, né? Macumba, sei lá, trabalho, o que vocês quiserem chamar, que ela põe lá no poste, que ela traz o amor em 10 dias. É a mesma coisa. Alfabetizo em 3 meses. Gente, faça-me favor, né? O cérebro não dá conta de alfabetizar em 3 meses. Ele não tem essa estrutura física ainda, essa potência. Na verdade, é uma pessoa tentando iludir a outra, e o pior é um profissional da educação cair nessa lorota, né? Então, essas soluções mágicas, elas são também parte do grande problema do Brasil não conseguir alfabetizar como se deve. A estrutura arcaica de ensino maquiada com tecnologia. Eu peguei essa imagem aí, ela é feita por inteligência artificial, inclusive, tá? Eu achei ela fantástica, porque vocês podem ver que os alunos estão quase que numa forma de prisão, né? Porque as salas de aula parecem muito com isso em alguns momentos. A gente às vezes entra numa escola de eleição, por exemplo, aí eu vou lá votar. Nossa, a escola parece uma prisão, né? Assim, um aspecto lúgubre, sabe? Coisa assim sombria. Toda desfigurada, né? Coisa destruída, não tem um cuidado. E além disso, a gente tem aquele outro oposto, aquela escola particular top de tecnologia, que é o que vai acontecer no futuro se a gente não cuidar, né? Exatamente essa questão aí de cada um estar na sua, com o seu lapbookzinho, né, fazendo ali o seu dever, sem comunicação alguma. Então, a escola é muito isso, a gente tem uma estrutura arcaica de ensino ainda, as pessoas acham que precisa dar aula, você prepara uma aula para a sala toda e tá tudo certo. Isso é o pior absurdo que a gente tem no Brasil. A pessoa achar que um tipo de aula dá para todos os alunos. E daí a pessoa é tão inflexível que ela não consegue encontrar uma maneira de flexibilizar a aula, ou seja, não tem pedagogia, porque pedagogia é flexibilidade. Flexibilizar a aula para poder atender às necessidades de aprendizagem de cada grupo de alunos. Não é que eu vou fazer 30 planos de aula, não é isso. O tema é o mesmo. O jeito que eu vou trabalhar, eu divido a sala em 4 grupos. O jeito que eu vou trabalhar com o grupo A, B, C e D é diferente, porque eles têm necessidades diferentes para aprender sinônimo e antônimo, entende? Pode ser a mesma atividade, mas o jeito que eu explico e o jeito que é feito é diferente, né? Então, essa flexibilidade para poder entender a necessidade do outro falta demais na sala de aula. E daí a gente fica naquilo daquelas crianças com capacete, quase aquilo, né? Você quer que elas fiquem imóveis na sala de aula, numa estrutura arcaica que não funciona há muito tempo, é coisa de século. Além disso, a gente tem a maquiagem com a tecnologia. Daí vai e coloca no outdoor da cidade. Entregamos 200 milhões de netbooks para as crianças. E qual que é o problema? O netbook não vai fazer nem cócega na alfabetização. Quem alfabetiza, gente, é ser humano para ser humano, porque a gente precisa de um outro, é empático. A gente precisa de um outro ser humano para fazer este ser humano, que é o aluno, compreender a alfabetização, porque a alfabetização é compreensiva e inteligência artificial é literal. Então, se a gente quer criar uma criança realmente alfabetizada, que compreenda, que faça inferência, a inteligência artificial não chega nesse ponto ainda. Tá? Eu talvez demorei bastante tempo, lembrando que eu tenho formação universitária, inclusive, e também técnica, porque eu fiz curso técnico, né, na parte de sites aí, e alguns cursos de programação. Eu tenho bastante formação na área tecnológica e posso te garantir que não consegue chegar nesse ponto. A inteligência artificial, ela é literal e repetitiva. Ela não faz o ser humano chegar no ponto que ele precisa enquanto ser humano, numa alfabetização.
né? Então, a gente tem as particulares que maqueiam com tecnologia, mas continuam com a mesma estrutura arcaica, né? Dando aquele mesmo tipo de aula ali que é dado aí há 300 anos. E a pública, ela vai acabar utilizando essa mesma, às vezes muda, mas assim, a forma de dar aula é a mesma. Ah, eu vou colocar eles em grupos, mas dá a mesma aula, não adianta nada, né? Então não tem uma personalização do ensino. Essa estrutura arcaica faz com que a gente não avance na alfabetização. Eu só consegui alfabetizar a turma inteira porque eu utilizava ensino personalizado já a partir de pelo menos, deixa eu contar aqui, vamos lá. A partir de 2004, eu já usava educação personalizada em sala de aula nas salas de alfabetização. Crianças faziam atividades sozinhas, as atividades eram diferentes por grupos, eram grupos produtivos, eles não precisavam de muitas instruções e eles chegavam no final do ano fazendo as 4 operações matemáticas e produzindo textos coesos e coerentes, com paragrafação e tudo. Então não precisa grande coisa, você precisa mudar o jeito que se dá a aula. É só sair daquela estrutura arcaica. Saindo da estrutura arcaica, a tecnologia é indiferente. Se você vai usar ou não, é só um lustre na sua sala, sabe? É a decoração da sua aula. Mas o que importa mesmo é o jeito que a aula é feita pelo professor. Isso que faz a diferença. Não é trazer aplicativo para poder fazer coisas para o professor. Isso não vai funcionar em nada, só vai criar uma inteligência artificial ambulante que não sabe pensar sozinha, que é pior do que a inteligência artificial, né? E o 5 é a carência de professores especializados em alfabetizar. Então, a gente tem uma carência muito grande disso. Não sei se vocês sabem, mas tem países como a Espanha, por exemplo, que quando a pessoa vai para a faculdade para aprender a ser professora, ela precisa escolher o setor de educação que ela estará. Então, tem faculdade de professores de educação infantil, professores de creche, tem faculdades de professores de ensino fundamental, que tem outro nome lá, eu só estou adequando. Ninguém me contou, estive lá, entendeu? Estive lá, eu vi, eu estudei, eu sei como é. Então, nesses países assim, a Espanha é um deles, tem outros, tá? A pessoa escolhe ser especialista daquela faixa etária. Então, a educação ela tem mais resultados do que se ela fosse um clínico geral. No Brasil, a pedagogia forma clínicos gerais. É aquele médico que você vai chegar nele no pronto-socorro, ele vai olhar para você, igual eu levei minha mãe no pronto-socorro, tá? De um hospital que é particular, tá? Aqui na minha cidade. Ela não estava conseguindo andar, inclusive eu tive que colocar ela na cadeira de rodas, porque ela tinha feito alguma coisa na perna que eu não sabia o que era. Pelo convênio, lógico, né? Mas fomos naquele hospital que o convênio dela atendia. Depois de 3 horas esperando, nós entramos no médico, clínico geral. O médico olhou e falou: Olha, eu não sei o que eu vou pedir para a senhora, porque não dá para saber o que tem que fazer para a senhora andar de novo. Daí, naturalmente, nós fomos em um outro hospital, que foram feitos vários exames. Daquele primeiro não foi nem feito o exame. Foram feitos vários exames, todos particulares. E a médica, né, uma japonesinha, constatou que lá era especialista em ortopedia, tá? É um hospital especialista em ortopedia. A médica constatou que ela tinha torcido o joelho, e na idade dela, 80 a mais, né? Fazia com que ela tivesse dor ao andar. E aí daí ela deu um remédio para dor, um tratamento, e daí ela ficou boa. Já está andando normalmente, né? Mas aquele primeiro médico, que era clínico geral, ele não ia conseguir nunca dar conta, porque ele não sabia nem o que fazer. Professor no Brasil, alfabetizador é assim. Ele é formado para ser um clínico geral. Quando ele olha a situação da alfabetização, ele não sabe o que fazer, porque ele não é especialista naquilo. E daí, a escola não explica para ele que ele precisa ter uma carreira, que ele precisa fazer outros cursos, que ele precisa se especializar. Na verdade, a faculdade já deveria falar isso para ele, né? Mas, enfim, deveria
Explicar que a formação do professor ela é contínua. Você precisa estar em uma escola todos os anos da sua carreira. Eu nunca deixei de estudar, nunca, né? Eu estou só mais seletiva, né? Não é qualquer curso que eu entro naturalmente. Mas, e não é só em educação que eu faço curso. Por exemplo, a gente tem aqui no YouTube o Clube de Membros. O Clube de Membros, gente, começa com uma associação por menos de R$ 10, né? Lá a gente tem cursos de hipótese de escrita, de hipótese de leitura. Por que que seu aluno não está alfabetizado ainda? A gente explica quais são os motivos e como que você soluciona. Nós temos curso de processos de leitura, de produção de texto. Então, são coisas que você não aprendeu na faculdade, mas que você necessita para ser um especialista naquilo que você faz. E muitos profissionais não se conscientizam que eles precisam dessa formação continuada. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não tem tempo disso, mas pode ficar 6 horas no cabeleireiro fazendo progressiva? Faça-me um favor, né? Não tem tempo, mas pode ficar o dia inteiro no shopping? Tem que ser regrado, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos idiomas que eu falo é francês, tá? Eu até mostrei em algumas ocasiões meu caderno de francês. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz francês em casa sozinha, sem professor. Como que eu cheguei? E daí eu só fui procurar um professor quando eu precisei mesmo ver assim, meu, eu preciso conversar com alguém para testar se deu tudo certo. E daí eu fiz mais 1 ano de conversação. Mas o inglês básico, para começar a conversar tudo, eu fiz sozinha. E como que eu cheguei com sucesso nesse ponto? Né? Porque francês não é uma língua fácil. Vou falar para vocês que eu sei outras, o francês talvez seja mais difícil das que eu sei. Regras. É como se eu fosse numa escola de francês, entendeu? Toda terça e quinta, das 5 às 6, que é um horário que eu chegava da escola e que eu sabia que era um intervalo, que eu ia tomar banho, que eu ia jantar, e fazer lá o resto do meu trabalho, porque eu levava muitas redações para casa, né? Que naquela época eu lecionava como polivalente na prefeitura e como professora de especialista, né, no colégio objetivo. E imagina, você tem, por exemplo, 5 classes com 35 alunos cada, e daí você leva material de redação, prova para corrigir em casa. Então faça a conta. 5 vezes 35, quantas eu levava para casa por semana, né? Porque eu corrigia regiamente ali a coisa, bem estrita. Então, o que que eu fazia? Eu sabia que era um momento, que era um intervalo. Então, nesse intervalo de terça e quinta, das 5 às 6, eu já deixava no canto da mesa da sala o material de francês. Ele ficava lá perene ali para sempre, né? Até eu terminar esse ciclo da minha vida. Eu sentava religiosamente naquela cadeira e eu estudava, ouvia vídeo, fazia as lições, copiava, olhava o dicionário. Então, assim, é uma questão de ter regra. Ah, é porque eu trabalho 2 períodos. Não tem problema, eu trabalhava 3. Eu trabalhava manhã, tarde, alguns dias à noite e de sábado, manhã e tarde. E eu achava tempo para fazer aula de francês. Por que que as outras pessoas não podem? Minha mãe me ensinou isso, sabe? Se o outro pode, você também pode. Eu escuto isso desde que eu nasci. Então, a pessoa muito mole, né? Que não consegue fazer esse tipo de coisa. Tem que ter uma regra, gente. Estudar é essencial para você se tornar especialista. Você quer ser especialista em alfabetização? Você vai fazer curso de alfabetização para sempre, até você se aposentar. Você vai ser especialista em terceiro ano em diante, terceiro a quinto ano? Se especialize no que aquelas séries precisam, né? Produção de texto, gramática, você precisa estudar. Faz parte da profissão professor estudar. Não dá para sequer cogitar ser um professor sem ter essa postura profissional do estudo, né? Como que você ensina um aluno a estudar se você mesmo não sabe?
Como você cobra do seu aluno que ele tenha uma rotina de lição de casa, se você mesmo, adulto formado, não consegue ter uma? Não faz sentido. E daí a gente cai na carência de professores especializados em alfabetizar. Se você está na alfabetização, é preciso se jogar, né? Se você não gosta, se especialize em outra área e fale para a direção da sua escola: olha, eu sou especializada para alunos de terceiro a quinto ano. Não tira a necessidade de você saber minimamente alfabetização, porque eles chegam ali sem estar alfabetizados. Mas você tem uma especialização naquela série. Eu espero que eu tenha feito vocês refletirem bastante. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu escrevi um artigo no LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui no resumo do vídeo. Se vocês quiserem ler na íntegra, tá lá, né, o artigo para vocês. É um torno aí de 3 minutos de leitura, é bem rapidinho, mas vai cobrir cada um desses pontos. E se eu não me engano, eu coloquei um ponto extra lá que não está aqui, se eu não me engano. Porque eu estava em dúvida se eu colocava ou não. Então, vocês vão aproveitar muito, podem comentar, podem compartilhar o artigo, que ajuda meu trabalho e ajuda mais pessoas a se conscientizarem quanto a isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido muito útil para vocês. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidório, todos juntos aí por uma educação melhor.